O que é iluminismo? Se trata de um movimento de intelectuais que se popularizou no século XVIII, século esse que se tornou conhecido por ser considerado o século das luzes. Nascido na terra de Napoleão, uma das características desta linha de pensamento foi o apoio do emprego da razão, mais do que a fé, para interpretar e desvendar os mais profundos segredos da sociedade. Os iluministas imaginavam ser possível reformular a sociedade do antigo regime, por meio da união dos princípios filosóficos, políticos e sociais. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. O iluminismo começou como uma atividade cultural europeia que visava provocar mudanças nos setores políticos, econômicos e na própria sociedade da época. Esse novo jeito de pensar contrastava o modelo de pensamento da época, dado que naquela fase da história os governos opressivos e a igreja não incentivavam questionamentos. Os grandes pensadores de diferentes campos do pensamento que fizeram parte dessa linha de pensamento com o propósito de estimular o progresso científico e intelectual da humanidade, compartilhavam da mesma ideia básica. Todavia, cada pensador contribuiu de forma particular para o desenvolvimento do movimento. Entre essas grandes figuras históricas, podemos destacar os pensadores que mais atuaram durante essa marcha. Entre eles, se destacaram René Descartes, o iniciador do iluminismo. Foi considerado o pai do racionalismo moderno. Sua principal obra foi O Discurso do Método. Nessa obra, Descartes defendeu a dúvida como um sistema organizado como um meio para chegar à verdade. John Locke, muito provavelmente, seja o filósofo iluminista mais conhecido. De origem inglesa, ele é apontado como o pai do liberalismo e criador do empirismo. Ele defendia a liberdade de expressão. Mais sobre o liberalismo você pode encontrar aqui na descrição deste vídeo. O filósofo causava polêmica com as suas ideias, pois algumas delas contrariavam os dogmas da Igreja Católica. Locke não concordava com a ideia de que Deus controlava a sorte dos homens. Francis Bacon é apontado como revolucionário do método científico, digo, da ciência. O inglês Bacon foi o responsável pela criação e pela experimentação científica. Isaac Newton, outro inglês, preconizava que os fenômenos naturais são controlados por leis igualmente naturais. Ele é o famoso filósofo da maçã e é visto como o pai da física moderna. Voltaire, mais um filósofo francês da nossa lista, talvez tenha sido o pensador mais importante entre os iluministas, porque suas ideias foram vitais não apenas para o movimento, mas sobretudo para a Revolução Francesa. Voltaire foi desenvolvedor de mais de 70 obras, entre peças para teatro, livros, poemas e romances. Jean-Jacques Rousseau, segundo alguns, era um filósofo muito à frente do seu tempo, já para outros era muito atrasado. Mas isso você decide ao expressar a sua opinião aqui nos comentários. Rousseau, de origem suíça, se destacava dos demais filósofos por defender ideias comunistas. Rousseau lançou muitas obras, entre elas a de maior destaque. Foi a publicada em 1762, denominada de O Contrato Social. Montesquieu foi, entre outras coisas, político, filósofo e escritor. Nascido na França em 1689, foi dele a ideia de freios e contrapesos, ou seja, a separação dos poderes em três, isso é, legislativo, executivo e judiciário. Ideia muito boa, mas que no Brasil não funciona, devido à separação ser apenas teoria, pois os cargos do Poder Executivo e Legislativo são ocupados por pessoas que fazem parte de uma grande equipe, chamada de partido político. Isso significa que, na prática, existe a possibilidade dos acertos e divergências vistas pelo povo serem apenas para inglês ver. Mais uma razão para não funcionar a separação dos poderes no Brasil é o fato dos membros do alto escalão do judiciário serem escolhidos pelo presidente da República. Adam Smith, mundialmente conhecido como o pai da economia moderna, foi responsável pela teoria da mão invisível do mercado. Denis Diderot também era defensor do pensamento racional e científico. O escritor e filósofo francês foi o agente responsável pelo lançamento da Encyclopédie, a primeira enciclopédia do mundo. As principais características do iluminismo eram a consciência pessoal, a busca do progresso, o pensamento, a liberdade religiosa e o liberalismo econômico e político.
A principal influência do iluminismo no Brasil pode ser observada no movimento Inconfidência Mineira. As consequências do iluminismo têm implicações sociopolíticas. Por exemplo, o fim do colonialismo e do absolutismo e a implantação do liberalismo econômico refletem essas consequências. Agora dê o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tchau, tchau!